gente, graças a Deus aqui estamos mais um dia juntos nessa sala de leitura e hoje é o nosso dia de número 83 e vamos seguir com a nossa leitura com interpretação dos textos. Nós estamos lendo o livro de Números, então abra sua Bíblia aí em Números, no capítulo 16. Vamos fazer a nossa oração e seguiremos com a leitura de hoje. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome. O Senhor é digno de honra, de glória, louvor, de adoração. E nesse momento estamos diante da Tua presença com o nosso coração cheio de gratidão por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado diariamente, esse contato com a Tua palavra. Estamos crescendo em conhecimento, sabedoria através da revelação do Teu Santo Espírito e debaixo da Tua graça, que é o favor que nos alcançou mesmo sem merecermos. Oramos em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã através da Tua palavra. Amém. Então vamos à leitura. Números capítulo 16, versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Dan e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Palete, filhos de Ruben, prepararam seus homens e se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então veja, nós saímos da leitura de ontem, onde nós já vimos Miriam e Arão, que por um instante se levantaram contra a autoridade de Moisés e pagaram preço. Nós vimos alguns homens que queriam desobedecer, aliás, desobedeceram a ordem do Senhor e partiram para conquistar, ou tentando, ou querendo conquistar a terra prometida, mesmo o Senhor tendo falado que eles não iam entrar na terra por rebeldia. Então eles falaram, então a gente vai sozinho mesmo. Se deram mal. E agora nós estamos vendo aqui alguns nomes. Corá, Datã e Abirão. Corá, que é o filho de Coate, Datã e Abirão. E mais 250 príncipes famosos, que se levantaram e falaram o seguinte: toda nação não é santa? Então todos são santos. Por que Moisés, você está se elevando sobre a congregação? Versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Faze isso. Tomai incensários, Corá, e toda a sua congregação. Tem a dona Remédio está falando aí, gente, dá o like. Muito bem lembrado, tá? Acredito que a maioria que está aqui já sabe que é importante você dar o like, você compartilhar essa nossa transmissão. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Mas muito obrigado aí por lembrar, tá bom? Deixa eu colocar aqui a mensagenzinha dela para quem estiver assistindo a gravação também. Em outro horário, ó. Dê o seu like. Então, versículo 6. Faze isto. Tomai incensários, Corá e toda a sua família. E amanhã perante o Senhor, ponde fogo e incenso neles.
E o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Isso deve bastar, filhos de Levi. Versículo 8, porque Corá também era da descendência de Levi. Versículo 8. E Moisés disse a Corá: ouvi, filhos de Levi, parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhes? E ele vos trouxe para perto dele, e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Procurais também o sacerdócio? Quer dizer, Deus já te colocou, já te deu um cargo, né? Você já tem um cargo. Todos os seus descendentes já trabalham para o tabernáculo. Mas parece pouco, vocês também querem o sacerdócio, querem a nossa posição? Versículo 11. Por esse motivo, tu e toda a tua congregação estáis congregados contra o Senhor? E o que é que Arão é contra o Senhor? E o que é Arão que murmurais contra ele? Versículo 12. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram: não subiremos. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares no deserto? E também fazer-te príncipe sobre nós? Além disso, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste herança, de campos, vinhas? Arrancarás os olhos a estes homens? Nós não subiremos. Estava bem rebelde mesmo, né? E Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, não tomei deles nem um só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. Versículo 16. E disse Moisés a Corá: amanhã estai tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. E cada homem tome o seu incensário e ponha incenso nele. Moisés já tinha pedido a Deus: Deus, não atente para a oferta que eles vão fazer, para o que eles vão apresentar, não fiz mal nenhum para eles, enfim. Versículo 17. E que cada homem tome o seu incensário e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. E Corá reuniu toda a congregação contra eles, à porta do tabernáculo da congregação. E a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: separai-vos do meio dessa congregação, para que eu possa consumi-los em um momento. E eles caíram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e te enfurecerás com toda a congregação? Deus falou: Moisés e Arão, dá licencinha aí, fica de ladinho, que eu vou acabar com todo mundo de uma vez só. Moisés e Arão intercederam, né? Senhor, o Senhor vai acabar com todo mundo por causa de um que está errando aí, um que está levantando esse motim aí contra nós? Versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. Fala para toda a congregação se afastar então de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação e disse: afastai-vos, eu vos peço, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados.
E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E disse Moisés: assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte comum de todos os homens, ou se forem visitados, como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Então, vamos fazer agora aqui a prova, né? Se esses homens morrerem como qualquer outra pessoa morre, não me enviou o Senhor. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é seu e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. E eles, e tudo que lhes pertencia, desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que a terra também não nos engula. Então todo Israel, até toda a congregação, né, fugiram. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Lembra que eles juntaram 250 homens, dos principais, homens famosos, conhecidos, nesse motim aí contra Moisés? Sobrou para eles também. Versículo 36. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque eles são santificados. O incensário tinha um fogo, né? Então, depois que Deus acabou com aqueles 250 homens que cada um estava com seus incensários, Deus falou para Eleazar ir lá e recolher os incensários, jogar a brasa fora, mas recolhe os incensários. Versículo 38. Os incensários dos que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles folhas estendidas, como cobertura para o altar, porque os ofereceram perante o Senhor. Portanto, são santificados e serão por sinal para os filhos de Israel. Então, Deus mandou recolher aqueles incensários que eles usaram para apresentar uma oferta para Deus, porém estavam fazendo algo errado, morreram, mas o incensário ficou. Então Deus pediu para recolher os incensários, derreter e fazer lâminas, ou seja, como se fosse folhas, um revestimento, assim como coloca um piso no chão, assim como nessa mesa aqui foi colocada essa fórmica preta, então faça lâminas, folhas, para que se estenda e coloque mais camadas sobre o altar. Aquele altar de bronze grande, que foi feito para queimar animais, sacrificar animais. Então, reveste esse altar, até para que as pessoas se lembrem do que aconteceu aqui. Versículo 39. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze com que haviam oferecido aqueles que foram queimados, e deles se fizeram folhas estendidas para cobertura do altar, para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e a sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pela mão de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Quer dizer, não tem jeito, esse povo aqui ele vai se rebelando de rebeldia em rebeldia, de rebelião em rebelião, até todos morrerem. Você vê que morria uma quantidade por rebeldia, os outros tinham um período de temor, mas daqui a pouco manifestavam um comportamento ruim também. Versículo 42. E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão,
Olharam para o tabernáculo da congregação, e eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-la, como em um momento. E caíram sobre os seus rostos. E Moisés disse a Arão: toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e põe incenso nele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor e começou a praga. Então Deus falou, mais uma vez esse povo está se rebelando, né? Então eu vou acabar com todos eles. Agora eu vou enviar uma praga, vou acabar com todos. Então Moisés falou para Arão correr depressa e apresentar uma oferta de expiação de culpa, né? Como a gente já sabe como é feito. Versículo 47. E Arão o tomou como Moisés havia ordenado e correu ao meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. E colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. E ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação e cessou a praga. Vamos para o capítulo 17. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Capítulo 17. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma de cada um deles uma vara, segundo a casa de seus pais, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreve o nome de cada homem na sua vara. A vara ela era um símbolo, né? Um símbolo oficial dos chefes da tribo. Você já deve ter assistido filmes onde a gente via isso, né? Com uma vara na mão, um cajado na mão, e aquilo ali é um símbolo de chefe, é o chefe daquela tribo. Então Deus falou: pega a vara, representando aí as 12 tribos, e escreve o nome de cada um na vara, para identificar. Isso teria um propósito, teria um objetivo. Vamos ver aqui, ó. Versículo 3. E escreverás o nome de Arão na vara de Levi, porque será uma vara para cada cabeça da casa de seus pais. E porás as varas no tabernáculo da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O testemunho vocês já sabem, né? Que é a Arca da Aliança. Dentro da arca foi colocado as tábuas dos mandamentos. Dentro da arca foi colocado um pouco do maná. E agora foi colocado diante da arca as 12 varas. Imagine você aí um pedaço de madeira, um bastão de madeira seco. Não está ligado ao chão, nada disso, seco. Então coloca as 12, coloca o nome representando uma cada tribo. Representando a tribo de Levi, coloca o nome de Arão. Versículo 5. E a vara do homem que eu escolher florescerá. Vai nascer flores nesse galho seco. E farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. E Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram, cada um, uma vara, para cada príncipe, uma. Segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas diante do Senhor, no tabernáculo do testemunho. E no dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido, e produzido botões de flores, e brotado renovos, e dado amêndoas. E Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor,
de diante do Senhor. Moisés trouxe todas as varas que estavam diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada homem tomou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: traze de novo a vara de Arão perante o testemunho, para que seja um sinal para os rebeldes, e acabarás com as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez isso como o Senhor lhe ordenara. Moisés fez isso como lhe ordenara o Senhor, assim fez. E os filhos de Israel falaram a Moisés, dizendo: eis que nós morremos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos pela morte? Não tem jeito, isso aí, essa sentença já estava dada, né? Por causa da rebeldia deles, isso ia acontecer. Pode murmurar, pode reclamar, pode tentar tomar o lugar de Moisés, pode tentar tomar o lugar de Arão, não tem jeito. Deus foi ali dando provas, evidências de quem realmente eram os escolhidos ali. Capítulo 18. E o Senhor disse a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. E também teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, tragam contigo para que se unam a ti, e ministra a ti, tu e teus filhos contigo, ministraremos diante do tabernáculo do testemunho. E eles farão a tua guarda, e a guarda de todo o tabernáculo, porém não deverão se aproximar dos utensílios do santuário e do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. E se unirão a ti e farão a guarda do tabernáculo da congregação, para todo o serviço do tabernáculo, e o estrangeiro não se aproximará de vós. E vós fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que nunca mais haja ira sobre os filhos de Israel. E eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós eles são dados como presente pelo Senhor, para administrar o serviço do tabernáculo da congregação. Portanto, tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em tudo o que é do altar e dentro do véu, e vós servireis. Eu vos dei o vosso sacerdócio como serviço de dádiva, e o estrangeiro que se aproximar morrerá. E o Senhor disse a Arão: eis que também te dei a guarda das minhas ofertas alçadas, e de todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção. As dei a ti e a teus filhos como estatuto perpétuo. Isto será teu das coisas santíssimas, reservadas do fogo, todas as oblações, todas as ofertas de alimento, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela transgressão que me apresentam serão santíssimas para ti e para teus filhos. A gente já leu isso também em Levíticos. Eu acho que você já está familiarizado com esse tipo de texto, né? Versículo 10. No lugar santíssimo o comerás. Todos os homens o comerão, e será santo para ti. Isso será teu, a oferta alçada das suas dádivas com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Isso dei a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, como estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do vinho e do trigo, cujas primícias derem ao Senhor, as dei a ti. Todos os primeiros frutos maduros que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo aquele que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda carne que trouxerem ao Senhor, seja de homens ou de animais, será teu. No entanto, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Vocês já sabem disso, né? Todo primogênito era do Senhor. Porém, os homens poderiam ser resgatados. Teve um filho, é o seu primeiro filho, é o primeiro filho homem, tem que apresentar ao Senhor. Mas pode ser feita uma oferta para resgatá-lo.
alguns animais não teria resgate, realmente teriam que morrer. A gente já leu isso já. Versículo 16. E os que tiverem que ser redimidos, de 1 mês de idade, resgatarás, segundo tua estimativa, por 5 shequels de dinheiro, segundo o shequel do santuário, que é de 20 geras. Também já explicamos isso. Em outros dias, estão nos PDFs antigos, consulte se você tiver dúvida. Versículo 17. Mas o primogênito de uma vaca, ou o primogênito de uma ovelha, ou o primogênito de uma cabra, não resgatarás, porque são santos. Espargirás, dê atenção na palavra, espargirás, não é aspergirás, tem uma diferença. Qual é a diferença de aspergir e espergir? Aspergir, a gente já leu aqui em outras partes, aspergir. Aspergir é jogar levemente o líquido, né? Uma água. Aspergir, borrifar. Espargir é espalhar, jogar uma quantidade maior, espirrar, né? Um jato. Entende? Então tem uma diferença entre aspergir e espargir. Então aqui está dizendo o seguinte: espargirás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como serão teus o peito e o ombro direito da oferta de movimento. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Esses detalhes nós já falamos tudo lá no livro de Levíticos, tá? Vamos para o versículo 20. E o Senhor falou a Arão: não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte dela. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. A gente já viu isso também, que quando eles chegassem na terra prometida, todos teriam um pedaço de terra. Porém, Arão e os da tribo de Levi não teriam herança naquela terra. O Senhor é a herança deles. Eles teriam um lugar para morar, eles teriam cidades em volta do tabernáculo, eles teriam campos para que pudessem cultivar os animais, mas eles não teriam uma terra, uma porção deles, não poderiam, enfim, a gente já falou bastante sobre isso. Versículo 21. E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que executam, o serviço do tabernáculo da congregação. Então, ficou combinado dessa forma. Eles não teriam herança, eles não teriam terras, eles não teriam que trabalhar, que cultivar a terra para se sustentarem, porque eles trabalhavam para o Senhor, para o tabernáculo, para o serviço do tabernáculo. Então, como que eles iriam sobreviver? Todas as outras tribos trariam os dízimos até ali. Eram 12 irmãos, vamos voltar lá à raiz, 12 filhos de José: Simeão, Benjamim, Áser, Naftali, Dan, Ruben, Manassés, enfim, 12. Então, foi escolhido, uma tribo foi escolhida, uma descendência, Levi, para se envolver apenas com as coisas do Senhor. E todos os outros 11 trabalhariam, teriam uma vida comum e trariam o dízimo para sustentar esse irmão, Levi. Essa prática é muito comum até os dias de hoje. Não entra como lei mais, porque depois entrou uma lei. E por que entrou a lei? Para obrigar realmente as pessoas a cumprirem, porque o ser humano é inclinado a não viver princípios, a não obedecer. Então teve que entrar a lei. Versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão do tabernáculo da congregação, para que não levem o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço do tabernáculo da congregação e levarão a sua iniquidade. Isso será estatuto perpétuo por todas as vossas gerações.
e entre os filhos de Israel não terão nenhuma herança, mas os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado como herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel não tereis nenhuma herança. Só tomar uma água aqui. Versículo 25. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos levitas e dize a eles: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, oferecereis deles uma oferta alçada ao Senhor, 1/10 dos dízimos. Então, atente aqui para esse versículo. Quando nós estivermos lendo o livro de Malaquias, você vai se lembrar disso aqui. O que estava acontecendo lá em Malaquias? Descumprimento dessa ordem aqui. Fala aos levitas e dize a eles: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, oferecereis deles uma oferta alçada ao Senhor, 1/10 dos dízimos, ou seja, o dízimo dos dízimos. Os levitas recebiam o dízimo, o que eles tinham que fazer? Dar o dízimo também, apresentar uma oferta ao Senhor, a 10ª também teria que ser apresentada ao Senhor. Isso foi um problema mais para frente, porque eles deixaram de fazer isso, e o Velho Testamento, o último livro, o último profeta, Malaquias, do Velho Testamento, ele vai falar sobre isso. A gente vai chegar lá ainda juntos. Versículo 27. E a vossa oferta alçada vos será contada como grão da eira e como plenitude do lagar. Então a oferta seria contada como grão, semente, alimento. Vai gravando essas palavras, que aí você vai completando e vai tendo um entendimento. Questão de dízimo, de obrigações, o que estava acontecendo em Malaquias, vai gravando. Versículo 28. Também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor delas, a sua santa parte. Portanto, diz-lhes: quando oferecerdes o melhor deles, isso será contado aos levitas como aumento da eira e como aumento do lagar. E comereis em todos os lugares, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço no tabernáculo da congregação. Então, a recompensa pelo trabalho deles, que eles trabalhavam para o Senhor, era os dízimos, o que eles recebiam. Já falei isso aqui várias vezes, né? Muitas vezes. Isso é um princípio que é mantido até o dia de hoje, não mais por obrigação, mas por princípio. Você que congrega em uma igreja e você vê que o trabalho é sério, o pastor ele é abnegado, ele é vocacionado, ele depende dos dízimos, das ofertas, você honra, você dizima, você oferta, enfim. Claro, né, que tudo isso tem que ser bem falado, com muita responsabilidade, um trabalho transparente, nada de ostentação, enfim. Aí cada igreja tem que ter aí suas doutrinas locais, né? Versículo 32. E não levareis o pecado quando deles oferecerdes o melhor, e não contaminareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Vamos para o capítulo 19. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, sem defeito e sem mancha, e que nunca tenha levado jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele.
Então vai levar para fora do acampamento. Isso aqui também é interessante você se atentar aqui, porque é um tipo de oferta de expiação que levaria o pecado para fora. Cristo também cumpre esse ritual no Novo Testamento. Isso também se completa em Cristo, quando ele foi para o deserto, quando ele, enfim, aí é uma coisa mais profunda, mas vamos lendo e entendendo os textos que você vai ver que as coisas se completam quando a gente voltar lá no Novo Testamento. Então, versículo 3: E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo, e ele espargirá à frente do tabernáculo da congregação, e fará isso 7 vezes. E alguém queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue, com o seu excremento, tudo queimará. E o sacerdote tomará madeira de cedro e isopo e carmesim e os lançará no meio do fogo da novilha. Então o sacerdote levará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele que a queimou lavará as suas vestes com a água e banhará a sua carne em água e será imundo até a tarde. Será imundo, você já sabe, né? Considerado imundo, ainda está considerado sujo, tem que ficar ali em, entre aspas, quarentena para se purificar. Versículo 9. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do lugar, fora do acampamento, em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, isto é, uma purificação pelo pecado. E o que recolheu as cinzas da novilha, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. E aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias e se purificará com isso no 3º dia. Aqui a gente está vendo uma repetição de lei, né? Isso já foi falado, tá? Uma repetição, alguns detalhes sendo pontuados, mas a gente já sabe, já leu isso, não há motivo de ficar aqui parando para explicar. Versículo 12: E se purificará com isso no 3º dia, e no 7º dia estará limpo. Mas se não se purificar no 3º dia, não estará limpo no 7º dia. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor, e a sua alma será destruída de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, não foi lavado, né? Imundo será, e a sua imundícia estará ainda sobre ele. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver na tenda será imundo 7 dias. E todo o vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta será imundo. Gente, eu fico aqui maravilhado, admirado, né, com o cuidado de Deus para com seu povo. Um povo que não tinha esse tipo de ensino, não tinha conhecimento. Milhares de pessoas que viviam lá no Egito, uma vida escrava, sem ensino. E Deus pega aquele povo realmente para cuidar dos mínimos detalhes. Olha o que Deus está falando aqui. Todo vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta será imunda. O que é isso aqui? Todo vaso. Tem gente que chama, aqui no Nordeste, se não me engano, também fala vaso. Me dá um vaso aí para colocar esse feijão que sobrou. Vaso é um vasilhame, uma vasilha ou um jarro. Então, toda vasilha sem tampa, ou que não tenha pelo menos uma coberta, colocar um pano para cobrir, vai ser considerada imunda. Olha Deus cuidando do povo. É igual a mãe hoje, uma dona de casa, que vê uma vasilha sem tampa, o que ela faz? Ela vai lá e tampa. Porque senão pode uma mosca varejeira e colocar ali, né, um óvulozinho, desculpa a palavra, um cocôzinho, né? Pode passar um bicho.
Então tem que ter tampa, tem que cobrir com um pano, um pano de prato, um guardanapo. Meu Deus, que cuidado, né? Que cuidado. Deus ensinando o povo. É muito bom quando a gente vai para esse tipo de leitura aqui histórica, porque a gente vai conhecendo, né? A forma que Deus tratava o seu povo, como o povo vinha tratando a ele, como Deus queria ser tratado pelo seu povo. Eu vou fazer uma declaração pública aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Faça a sua, eu vou colocar assim, ó. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Faça a sua aí. Eu coloquei assim, ó. Como é bom poder. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como eu fico feliz. Como é bom, né? Pertencer a um Deus de amor, a um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Faça aí a sua declaração. Se você quiser, claro, né? Deixa aí publicamente para todos verem. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Fez aí a sua? Maravilha. Vamos seguir então. Versículo 16. E todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou um cadáver, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Isso aqui é para o bem do próprio povo. Vai saber do que aquela pessoa morreu, vai saber se ele tem uma intoxicação, uma doença transmissível. Não toque. Morreu, não toque. Hoje em dia, a pessoa morreu, aí normalmente deixa ali, chama o ML, eles vêm com luva, eles vêm com máscara, leva o corpo, faz uma autópsia. Hoje é outra coisa, naquele tempo. Então por isso tinha esse tipo de lei, esse tipo de ordem. Versículo 17. E para uma pessoa imunda, tomarão as cinzas da novilha queimada para a purificação do pecado, e porão com elas água corrente em um vaso. E uma pessoa limpa tomará isopo, e o mergulhará na água, e a espargirá sobre aquela tenda. Então vai lavar tudo, né? E todos os vasos, e sobre as pessoas que ali estiverem, e também sobre aquele que tocar um osso, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E a pessoa limpa, no 3º e no 7º dia, espargirá sobre o imundo, e no 7º dia ele se purificará, e lavará as suas vestes, se banhará em água, e estará limpo à tarde. Mas o homem que estiver imundo, e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor, e a água da separação não foi espargida sobre ele, e ele será imundo. E isso será um estatuto perpétuo para eles. E aquele que espargir a água da separação deverá lavar as suas vestes, e aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que a pessoa imunda tocar também será imundo, e a alma que a tocar será imunda até a tarde. Vamos para o capítulo 20. Então vieram os filhos de Israel, o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falou, dizendo: Quisera Deus que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito? Olha o que Deus está falando. Tá bom, o povo está reclamando, está sem água. Pega a tua vara, vai até lá e fala a rocha. Falai a rocha. Tem gente falando que travou. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu retorno. Peraí. Já voltou, né?
Deixa eu aguardar 30 segundos, só para confirmar aí que voltou. Voltou? Coloque, por favor. Já voltou. Esse tempo de chuva aqui, acaba que a internet às vezes tem esse probleminha, né? Voltou, né? Ok? Então eu vou seguir. Então, recapitulando aqui. O povo, mais uma vez, se rebelou e disseram: estamos sem água, não tem água para beber aqui, por que não deixou a gente lá mesmo? Era melhor morrer lá. Então, Deus falou para Moisés e Arão: pega a vara, que representa a autoridade, o líder, vai até aquela rocha e falai a rocha. Então a ordem era falar. Falai a rocha. Para eu ter certeza mesmo que voltou, escreva assim, falar. Falar. Qual que era a ordem? Falar. Escreva aí, falar. Eu vou ver sobre os comentários aqui. Falar. Então veja, a ordem foi: falai a rocha. Certo? Versículo 8. E falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Estão colocando aí falai, né? Então tá ok, voltou mesmo. Então, essa era a ordem. Versículo 9. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse. Agora veja o que Moisés falou. Olha só que coisa. E Moisés lhes disse. Olha o discurso de Moisés. Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água dessa rocha para vós? Deus não mandou Moisés fazer nada disso. Moisés, um homem tão manso, né? Dessa vez, ficou nervoso com o povo. Moisés, ele fez um discurso de ataque verbal. Ele atacou verbalmente as pessoas. Olha só. Então Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água dessa rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão e com a vara feriu a rocha 2 vezes. Ele bateu na rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente. E a congregação bebeu, e também os seus animais. Deus mandou Moisés falar com a rocha, não mandou falar com as pessoas. Moisés, então, ele faz um discurso verbal, ataca verbalmente as pessoas, e depois ele fere a rocha, ele bate na rocha 2 vezes. Isso vai custar caro para Moisés. Ele vai ficar fora do momento em que as pessoas vão entrar para tomar posse da terra prometida. Versículo 12. Bom, saiu água da rocha, as pessoas beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim, para me santificar aos olhos de Israel? Por isso, não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Moisés e Arão, esse foi o comportamento de vocês, né? Era para vocês me santificarem diante do povo. Era para ir lá e falar: vocês estão querendo beber água? O Senhor vai fazer sair água dessa rocha aqui. Pronto. Rocha, falai a rocha. Alimente a nação. Mas Moisés foi lá e um discurso verbal, atacou as pessoas, bateu na rocha. Então vocês vão ficar de fora. Vocês não vão entrar na terra prometida. Versículo 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. E Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: sabes de todo o trabalho que tivemos, como os nossos pais desceram ao Egito, e no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. Eu te peço, deixai-nos passar pela tua terra,
Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passados em teus termos. Eles só queriam passar por ali, eles estavam em peregrinação, só que tinham que passar no território de Edom. Então pediram autorização para passar, a gente não vai comer nada de vocês, enfim. Versículo 18. E Edom lhes disse: não passarás por mim, para que eu não saia contra ti com espada, nem vem que eu te mato se você passar por aqui. E os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pela estrada, e se eu ou o meu gado bebermos das tuas águas, então eu pagarei por isso. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. E ele disse: não passarás. E Edom veio ao encontro com muita gente com mão forte. Assim Edom recusou-se a permitir Israel que passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram ao monte Or. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelaste contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e traze-os ao monte Or. E despe a Arão de suas vestes e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e morrerá ali. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e subiram ao monte Or, diante dos olhos de toda a congregação, e Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali, no topo do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Pronto. A gente para por aqui. Amanhã a gente segue com a nossa leitura, com o nosso compromisso diário com a palavra de Deus. Espero vê-los novamente, não desista. Estamos juntos até depois do fim. Tchau, tchau.